Olá, sou o professor de História Edson Rabelo do Nascimento e pretendo falar com vocês sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Quais foram os motivos desta reforma? Olhe bem, na Idade Média, a Igreja Católica era considerada rica, poderosa. Os bispos possuíam enormes feudos. Professor, o que é feudos? Né? São as riquezas, são a quantidade de terras, são a quantidade de volumes que a igreja possuía. O Papa celebrava acordos políticos, né? Ele interferia na escolha dos reis e era chamado também para coroá-los. Com isso, o que estava acontecendo? Havia um grande número de pessoas que não estavam gostando do que estavam vendo. Os grupos sociais e líderes religiosos, líderes políticos, estavam insatisfeitos com o poder do Papa. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa, junto com a sociedade, um obstáculo ao fortalecimento. E o poder desse Papa, que estava sendo um obstáculo, não estava crescendo, estava diminuindo. Também eles observavam muitos que deste clero, eles eram despreparados para o cargo. Ocupavam seus cargos e totalmente despreparados teologicamente, espiritualmente, né? Não tinham condições de exercer os seus cargos, mas eles haviam comprado esses cargos. Vários também foram os papas que chegaram à chefia da igreja, ao seu ofício, porque pertenciam a famílias poderosas, tradicionais, que havia na sociedade de então. A igreja e o clero também vendiam as indulgências. O que eram indulgências? Era a pessoa que era acometida de pecado, tinha muitos pecados, então chegava e comprava. Ela comprava o seu direito de perdão dos pecados. Em troca disto, a igreja, eles doavam certas quantias de dinheiro, de terras, de ouro, para o enriquecimento da igreja. Outra coisa também que a sociedade começou a ver também, que a igreja, os padres, o clero, né, falando no geral, eles vendiam as relíquias. O que eram essas relíquias? Peças ornamentadas, né? Coisas pertencentes à igreja. E chegou até se fazer um grande absurdo, que eles estavam vendendo pedaços de osso, dizendo que esse pedaço de osso era parte do jumentinho montado por Jesus, quando Jesus ali entra em Jerusalém, né? Então, veja só que tamanho de absurdo. Com isso, provocaram então ali grande satisfação. E tudo isso aí contribuiu para o surgimento de quê? Do movimento reformador. Alguém tem que se levantar, né? E ali então, John Wycliffe era um sacerdote que estava vendo tudo isso aí. Esse é um importante porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, né? Levou para o seu povo. Ele foi considerado pela igreja, pela autoridade do clero, como um herege e foi expulso da igreja. Também havia Jan Hus, um padre tcheco, que fez também a mesma coisa, traduzindo a Bíblia para os tchecos. Esse foi considerado também como herege e foi pior ainda, né? Esse foi queimado em praça pública. Todos ali observou o que tinha acontecido com esse Jan Hus. Então, nesse mesmo contexto social, havia um jovem que ele tinha deixado os seus estudos de advogado e fez teologia.
E o que ele fazia? Ele observava as doutrinas da Igreja Católica. Como que era resolvido o caso do perdão, né? De coisas pertencentes espiritual. E ele então, Lutero, julgava-se mais do que necessário não só ler a Bíblia, não só jejuar, né? A pessoa continuaria como pecador, ainda mais comprando seus direitos, né? Com a indulgência. Não era só ler Bíblia, não era só jejuar, né? Tinha que viver uma vida totalmente santa diante de Deus, um povo diferente. Então, Lutero superou essa crise rompendo com a igreja, né? Ele foi lá, elaborou ali então as suas 95 teses e pregou na porta da catedral. As pessoas passavam e via que havia então mais descontente e um grande servo de Deus que estava descontente. E Lutero foi considerado então também mais um herege e expulso da igreja. Pegaram ele, pegaram os seus livros, queimaram os seus livros, e as pessoas começavam então a falar, olha, nós estamos do lado dele. Com isso, foi levantando um povo protestante, um povo que ajudou Lutero para resolver essa situação, essa reforma, esse pedido de reforma urgentemente. Então, cada vez mais, então, esse protestantismo crescia, cada vez mais esvaziava as pessoas da igreja católica e ia para o protestante, né? Então, a igreja católica, ela procurou urgentemente fazer, então, uma contra-reforma, ou chamado também de reforma católica. Para conter esse avanço ao protestantismo e fortalecer o catolicismo, logo após o início que o Martim Lutero fez isso, que elaborou ali, eles criaram a Igreja Católica através do Concílio de Trento. Eles criaram a Santa Inquisição, né? Era um tribunal para julgar os hereges. E saía então questionando as pessoas ali, né? Para ver que lado que era, se era herege ou não. Também criaram a Ordem dos Jesuítas, chamados Soldados de Cristo. Estes tinham todo o empenho de trabalho na evangelização, na educação, na formação de escolas, né? Saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus, catequizando, liderado ali pelo Inácio de Loyola. Esse movimento também dos jesuítas fizeram parte também da nossa história do Brasil, na monarquia, ali logo no começo, quando é celebrada a primeira missa ali pelos jesuítas, ali estavam presentes esses soldados de Cristo, catequizando os índios, as pessoas que vinham para o nosso Brasil. Eles tiveram uma grande importância sobre a Igreja Católica. E sempre buscando o quê? O retorno dessas pessoas de volta para a Igreja. Outra coisa importante foi a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Qualquer pessoa que eles viam que era suspeitos, eles inquiriam. Se a pessoa tivesse as suas falhas, fosse considerado, pagava com o quê? Com seus bens, com seus dinheiro, com seu ouro, tudo isso aí de volta para a igreja. Então, eu quero ficar por aqui, até uma próxima oportunidade para falar mais sobre isso. É interessante. Um abraço.